Olá! Na aula de hoje vamos falar da NR1, que trata das disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. O objetivo dessa norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às normas regulamentadoras, as NRs, relativas à segurança e saúde no trabalho. As normas regulamentadoras obrigam, nos termos da lei, empregadores e empregados urbanos e rurais. As NRs são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho. Então, toda e qualquer empresa que tiver funcionários regidos pela CLT necessitam cumprir essas NRs. A observância das NRs não desobriga as organizações do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios, bem como daquelas oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho. A Secretaria do Trabalho, por meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, é o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho para formular e propor as diretrizes, as normas de atuação e supervisionar as atividades da área de segurança e saúde do trabalhador. Promover a campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho. Coordenar e fiscalizar o programa de alimentação do trabalhador, promover a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho em todo o território nacional, participar da implementação da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, conhecer, em última instância, dos recursos voluntários ou de ofícios das decisões proferidas pelo órgão regional competente em matéria e segurança no trabalho. Compete à CIT e aos órgãos regionais subordinados à CIT em matéria de segurança e saúde no trabalho, nos limites de sua competência, executar a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, as atividades relacionadas com a CANPAT e o PAT, visto anteriormente, e cabe à autoridade regional competente em matéria do trabalho impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Em relação aos direitos e deveres do empregador. O empregador ele deve cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. E ele deve também informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de controle adotadas pela empresa para reduzir ou eliminar tais riscos, os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos, os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Ainda é dever do empregador elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores, permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas, disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Além disso, deve também implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Primeiro, eliminação dos fatores de risco. Segundo, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva.
Terceiro, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. E, por fim, a adoção de medidas de proteção individual. Agora, vamos falar um pouquinho dos direitos e deveres do trabalhador. Ele deve cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as de ordem de serviço expedidas pelo empregador, submeter-se aos exames médicos previstos nas NRs, colaborar com a organização na aplicação das NRs, usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador e constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento de disposto nas alíneas do subitem anterior. Ou seja, se ele deixar de cumprir qualquer um desses 4 itens, isso constituirá ato faltoso. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e eminente para sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Comprovada pelo empregador a situação de grave e eminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores a essa atividade, enquanto que não sejam tomadas as medidas corretivas. Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho, os meios para prevenir e controlar tais riscos, as medidas adotadas pela organização, os procedimentos a serem adotados em situações de emergência e os procedimentos a serem adotados em conformidade com os subitens 1.43 e 1.431. Esses subitens referem-se a riscos graves e iminentes. Aqui nós estamos fazendo um resumo da norma. No material que vocês têm aí no Moodle, nós temos a norma em si. Então, aqui a gente trata, né, dos subitens. Se vocês quiserem verificar, né, quais são esses subitens, vocês podem submeter às normas. As informações que devem ser transmitidas aos funcionários, elas podem ser transmitidas durante os treinamentos por meio de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico, e quando, né, da prestação de informação digital e digitalização de documentos, as organizações elas devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital, conforme o modelo que foi aprovado. Os documentos físicos assinados manualmente, inclusive os anteriores à vigência desta norma, podem ser arquivados em meio digital, pelo período correspondente exigido pela legislação própria, mediante o processo de digitalização conforme disposto em lei. Os empregadores que optarem pela guarda de documentos previstas no caput devem manter os originais conforme previsão em lei. O empregador deve garantir a inspeção do trabalho, amplo e restrito acesso a todos os documentos digitalizados ou natos digitais. Em relação à capacitação e treinamento em segurança e saúde no trabalho, o empregador ele deve promover a capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com o disposto nas NRs. Então, cada NR exige um treinamento diferente, um treinamento específico. Ao término dos treinamentos inicial, periódico ou eventual, previsto nas NRs, deve ser emitido o certificado, contendo o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento. A capacitação deve incluir um treinamento inicial, treinamento periódico e um treinamento eventual.
O treinamento inicial ele deve ocorrer antes de o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo especificado na NR. O treinamento periódico deve ocorrer de acordo com a periodicidade estabelecida nas NRs ou, quando não estabelecido, em prazo determinado pelo empregador. O treinamento eventual ele deve ocorrer quando houver mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho que impliquem em alterações dos riscos ocupacionais. Na ocorrência de acidente grave ou fatal, que indique a necessidade de um novo treinamento, e após o retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 180 dias. A capacitação pode incluir um estágio prático, a prática profissional supervisionada ou orientação em serviço, exercícios simulados ou habilitação para a operação de veículos, embarcações, máquinas ou equipamentos. O tempo dispendido em treinamentos previsto nas NRs é considerado como trabalho efetivo, ou seja, ele deve ser realizado durante o horário de trabalho daquele funcionário em si. O certificado deve ser disponibilizado ao trabalhador e uma cópia arquivada na organização. É permitido o aproveitamento de conteúdos de treinamentos ministrados na mesma organização, desde que o conteúdo e carga horária requeridos no novo treinamento estejam compreendidos no treinamento anterior. O conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior ao estabelecido em NR ou a menos de 2 anos, quando não estabelecida essa periodicidade, e seja validado pelo responsável técnico do treinamento. Os treinamentos realizados pelo trabalhador poderão ser avaliados pela organização e covalidados ou complementados quando eles são realizados em organizações diferentes. A convalidação ou complementação ela deve considerar as atividades desenvolvidas pelo trabalhador na organização anterior, quando for o caso, as atividades que desempenhará na organização atual, o conteúdo e carga horária cumpridos, o conteúdo e carga horária exigidos e que o último treinamento tenha sido realizado em período inferior ao estabelecido na NR ou a menos de 2 anos, nos casos em que não haja prazos estabelecidos em NR. O aproveitamento de treinamentos anteriores, total ou parcialmente, não exclui a responsabilidade da organização de emitir a certificação da capacitação do trabalhador, devendo mencionar no certificado a data de realização dos treinamentos convalidados ou complementados. Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógica previstos no anexo 2 desta NR. O conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que previsto em NR específica. O MEI, que são as micro e pequenas empresas, as microempresas e as empresas de pequeno porte, quando tem grau de riscos 1 e 2, que declararem as informações digitais na forma do subitem 1.5.1 e não possuírem riscos químicos, físicos e biológicos, ficarão dispensados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que nós veremos em aulas posteriores. O MEI, a ME e a EPP de graus de risco 1 e 2 que declararem as informações digitais na forma do subitem 1.5.1 e não possuírem riscos físicos, químicos, biológicos e agora também os ergonômicos, ficarão dispensados de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, que também veremos em aulas posteriores. A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e emissão de atestados de saúde ocupacional. Por hoje é só e até a próxima.